Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar de cabeça em uma das cartas mais fascinantes e práticas de todo o Novo Testamento. A primeira carta aos Coríntios. Se você já se perguntou como a fé cristã se aplica aos problemas do dia a dia, como divisões na igreja, questões morais, casamento, dons espirituais e até mesmo dúvidas sobre a ressurreição, então este livro é para você. Corinto era uma cidade vibrante, um centro comercial cosmopolita, mas também era conhecida por sua imoralidade e diversidade de ideias. E a igreja que nasceu ali refletia exatamente essa mistura explosiva. Então, pegue sua Bíblia, prepare seu coração e vamos juntos desvendar as riquezas e os desafios contidos na carta de Paulo à igreja em Corinto. Para entender a carta, precisamos primeiro entender a cidade. Corinto era como a Nova York, ou a Las Vegas, do mundo antigo. Era uma metrópole portuária, estrategicamente localizada na Grécia, conectando rotas comerciais importantes. Isso trazia muita riqueza, mas também uma enorme mistura de culturas, filosofias e religiões. A cidade era famosa pelo seu estilo de vida luxuoso e, infelizmente, pela sua imoralidade, a ponto de o termo corintianizar se tornar uma gíria para viver de forma devassa. Foi nesse cenário desafiador que o apóstolo Paulo chegou em sua segunda viagem missionária. Ele passou 1 ano e meio ali, pregando o evangelho e fundando uma comunidade cristã. Imagine a diversidade daquela igreja. Judeus, gregos, ricos, pobres, escravos e livres. Todos tentando viver uma nova vida em Cristo, no meio de uma cultura que puxava para todas as outras direções. Depois que Paulo partiu, os problemas não demoraram a aparecer. Ele começou a receber notícias preocupantes sobre a situação da igreja. Foi então que, da cidade de Éfeso, ele escreveu esta carta. Não é uma carta teológica abstrata, é uma carta pastoral, cheia de emoção e preocupação, respondendo a perguntas específicas e corrigindo problemas muito reais. Paulo começa a carta abordando o problema mais gritante: as divisões. A igreja estava se partindo em facções. Alguns diziam: eu sou de Paulo. Outros: eu sou de Apolo. Outros: eu sou de Cefas. E ainda outros: eu sou de Cristo. Eles estavam transformando líderes em ídolos e criando uma competição interna. Paulo é duro na sua resposta. Ele pergunta: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Ele os lembra que a base da fé não é a sabedoria humana, a eloquência ou a popularidade de um líder, mas sim a mensagem simples e poderosa da cruz de Cristo, que é loucura para o mundo, mas poder de Deus para nós. A unidade da igreja não é opcional. Ela está fundamentada no sacrifício único de Jesus. Em seguida, Paulo mergulha em questões morais que estavam escandalizando a comunidade. Havia um caso de imoralidade sexual dentro da igreja que era tão grave que nem mesmo os pagãos de Corinto toleravam. E o pior, a igreja parecia orgulhosa de sua tolerância. Paulo os repreende severamente, dizendo que eles deveriam lamentar e remover essa má influência de seu meio. Ele usa a metáfora do fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A santidade da comunidade era essencial. Ele também os instrui a não levarem suas disputas uns contra os outros para os tribunais seculares. Eles, que um dia julgariam o mundo, não eram capazes de resolver pequenas questões entre si. Isso era uma vergonha para o testemunho do Evangelho. Paulo os chama para um padrão mais elevado, para preferir sofrer a injustiça a manchar o nome de Cristo. A partir do capítulo 7, Paulo começa a responder a uma série de perguntas que a igreja lhe enviou por carta. A primeira é sobre casamento e celibato. Numa cultura sexualmente carregada, os coríntios estavam confusos. Alguns achavam que qualquer tipo de relação sexual era errada, mesmo no casamento, enquanto outros viviam de forma totalmente liberal. Paulo traz um equilíbrio incrível. Ele exalta tanto o casamento quanto o celibato,
como dons de Deus. Para os casados, ele enfatiza a mutualidade e o dever de um para com o outro, afirmando que o corpo não pertence a si mesmo, mas ao cônjuge, como uma forma de servir e honrar um ao outro. Para os solteiros e viúvos, ele apresenta o celibato como uma oportunidade valiosa para se dedicar ao Senhor sem distrações, mas deixa claro que não é um mandamento para todos. O princípio geral é: em qualquer estado que você esteja, sirva a Deus fielmente ali. Outra questão polêmica era sobre comer carne sacrificada a ídolos. Em Corinto, grande parte da carne vendida nos mercados tinha sido oferecida em rituais pagãos. Alguns cristãos, sabendo que os ídolos não são nada, sentiam-se livres para comer de tudo. Outros, com a consciência mais fraca, vindos de um passado de idolatria, se escandalizavam com isso. Qual era a resposta de Paulo? Ele concorda que, teologicamente, o ídolo não é nada, mas a teologia não é tudo. O mais importante é o amor pelo irmão. Ele diz que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Se a sua liberdade de comer se torna uma pedra de tropeço para um irmão mais fraco, fazendo-o pecar contra a sua consciência, então o amor exige que você abra mão do seu direito. A liberdade cristã nunca deve ser usada de forma egoísta, mas sempre em amor, visando a edificação do outro. Paulo conclui dizendo: se o que eu como escandaliza o meu irmão, nunca mais comerei carne, para não o fazer tropeçar. Que exemplo poderoso. Agora, chegamos a um dos trechos mais conhecidos da Bíblia, os capítulos 12 a 14, que tratam dos dons espirituais. A igreja de Corinto era rica em dons do Espírito Santo, como profecia, línguas, cura e milagres. Mas em vez de usá-los para edificar a igreja, eles estavam usando os dons para autopromoção e para criar status. Havia uma competição para ver quem tinha o dom mais espetacular. Paulo então traz uma correção fundamental. Primeiro, ele usa a analogia do corpo. A igreja é o corpo de Cristo, e cada membro tem uma função diferente, mas igualmente importante, dada pelo mesmo Espírito. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Todos são necessários. Não existe dom de primeira ou segunda classe. Todos devem trabalhar juntos, em harmonia, para o bem comum. E entre a sua explicação sobre os dons no capítulo 12 e as instruções práticas no capítulo 14, Paulo insere o capítulo 13. Esse não é apenas um belo poema para ser lido em casamentos. É o coração da sua argumentação. É o caminho mais excelente. Paulo está dizendo aos coríntios: vocês podem ter os dons mais impressionantes, falar em línguas de anjos, ter fé para mover montanhas, dar tudo aos pobres. Mas se não tiverem amor, nada disso vale. O amor é o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O amor é o que dá valor e propósito a todos os dons. Sem amor, a espiritualidade se torna um show vazio, um barulho sem sentido. O objetivo dos dons não é a exaltação pessoal, mas a edificação da igreja. E isso só acontece quando eles são exercidos em amor. Finalmente, no capítulo 15, Paulo aborda a doutrina mais crucial da fé cristã, que estava sendo questionada por alguns em Corinto: a ressurreição. Influenciados pela filosofia grega, que desprezava o corpo material, alguns cristãos estavam negando a ressurreição física dos mortos. Paulo reage com veemência. Ele afirma que a ressurreição de Cristo é o fundamento do Evangelho. Se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. Nossa fé ainda estamos em nossos pecados, e os que morreram em Cristo estão perdidos. A ressurreição não é um detalhe opcional, é o evento que valida tudo. Ele apresenta as evidências, as testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, incluindo ele mesmo. E então, ele explica que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa própria ressurreição. Assim como em Adão, todos morrem, em Cristo, todos serão vivificados. Nosso corpo terreno, corruptível e fraco, será transformado em corpo celestial, incorruptível
e poderoso. Essa esperança da ressurreição não é uma fuga da realidade, é o que dá sentido e força para o nosso serviço a Deus, aqui e agora. É por isso que ele conclui o capítulo dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A primeira carta aos Coríntios é um espelho. Ao olharmos para os problemas daquela igreja, vemos refletidos os nossos próprios desafios hoje. Divisões, orgulho, imoralidade, disputas, dúvidas sobre como viver a fé no mundo. Mas graças a Deus, a carta também é um manual. Ela nos mostra que o Evangelho da cruz de Cristo é a resposta. A solução para a divisão é a unidade na cruz. A solução para a imoralidade é a santidade do corpo que pertence a Cristo. A solução para o egoísmo é o amor que edifica. A solução para o caos é a ordem que glorifica a Deus. E a solução para o desespero é a esperança certa da ressurreição. Esta carta nos chama a sermos uma igreja que não se conforma com a cultura ao redor, mas que a transforma pelo poder do Evangelho, vivendo de uma maneira que aponta para Jesus em tudo. Espero que este mergulho em Coríntios tenha sido tão enriquecedor para você quanto foi para mim. É uma carta que nos desafia, nos corrige e nos encoraja a viver a nossa fé de forma autêntica e relevante. Qual parte desta carta mais falou com você? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal A Bíblia em Minutos e ativar as notificações para não perder nossos próximos estudos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.